Hoje nós vamos ver campo gerado por espira, bobina e solenoide. Nós já vimos o campo gerado por um fio semana passada, tá? Que a gente usava a regrinha que eu chamei de regrinha da motinha, aquela que a gente faz assim, tá? Com a mão direita também. Hoje a gente vai ver o campo gerado por bobina, espira e solenoide, não nessa ordem. Primeira coisa, qual que é a diferença desses três objetos? Tá? Dessas três coisas aqui. A espira é quando você dá uma volta no fio. Você pega aquele fio longo que a gente estava estudando e faz uma circunferência com esse fio. Então, quando a gente está falando de espira, a gente está falando de algo assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer o desenho aqui certinho. Então, temos aqui uma espira. Eita, nós! Deu errado aqui. Cadê? Espira. Tá? Deixa eu borracha aqui. Tá. Eu vou apagar esse pedacinho. E a gente faz uma divisãozinha da espira assim, ó. Vocês vão se acostumar nos exercícios. Na verdade, o fio dá a volta completa, tá? A gente só faz essa divisão pra gente poder falar que a corrente entrou por um lado. Por exemplo, a corrente entrou por aqui. Deu a volta nessa espira. E saiu por esse lado aqui dela, tá bom? Qual que é a vantagem ou por que a gente usa uma espira? A espira, ela aumenta o campo interno, sem aumentar a corrente. Então você não precisa gastar mais energia elétrica para aumentar a corrente do circuito, e só por ter mudado o formato, a geometria do problema, você intensifica o campo. Então eu vou precisar que vocês sigam o meu raciocínio, porque eu não consigo colocar minha mão em cima da tela ali, tá bom? Eu vou fazer a regrinha nesse pedaço de fio aqui, ó. Tá vendo? Aí eu peço que vocês acompanhem aí na casa de vocês. Deixa eu ver se tá, minha imagem tá igual aqui. Acho que tá, né? Não sei. Bom. Regra da mão direita. A corrente está para cima, certo? A corrente está para cima. Aqui tá o fio, tá? Aquele pedaço laranjado ali. Corrente está para cima. Esse lado é o lado de dentro. Deixa eu inverter minha câmera aqui que eu acho que fica melhor. Porque ela tá... Transformar... Eu não consigo inverter ela porque eu estou gravando. Então, vamos na fé, acredita em mim. Façam a regra aí vocês. Corrente para cima, polegar para cima. E aí você faz a regrinha. Os dedos vão bater dentro da espira. Se você fizer isso com o dedo colado na tela do monitor, do notebook, do celular, o que você está fazendo. Então, este pedacinho de fio gera um campo entrando aqui dentro. Tá? Vou chamar de B1. Se eu pegar o outro pedacinho de fio aqui em cima, por exemplo, este pedacinho de fio, e fizer a mesma regra, o campo gerado por esse pedacinho de fio também vai estar aqui, no centro da espira, entrando. Cada pedacinho da espira que eu for analisar vai gerar um campo entrando. E como o campo tem uma propriedade vetorial, todos esses campos na mesma direção e no mesmo sentido vão se somar, resultando em um campo muito maior, aqui no meio, um campo total. Primeira coisa importante, na espira a gente só analisa o centro dela, tá? Exatamente o centro. Então esse campo ele está a uma distância igual de todos os pontos, ou seja, eu tenho um raio aqui, tá? Para essa espira o campo está entrando. Então faz a regrinha da mão direita, em qualquer pedaço da espira vai ter que dar o campo entrando, tá? Fiquem atentos ao sentido da corrente ali. Então você tem um aumento desse campo para a mesma corrente, porque cada pedacinho se soma naquele campo resultante, tá? Agora, e a bobina? A bobina, eu já vou fazer o desenho um pouco diferente. Vai ficar um pouco mais feio, mas a ideia é essa mesmo. A bobina é quando você pega... Eu não tenho nenhum fio. Ah, aqui, ó. Deixa eu pegar o... Ah, mas eu não vou conseguir filmar. Eita, nós. Bom, deixa eu ver se tem algum outro fio aqui. Não tem. Pera aí, eu vou achar o fio aqui. Pera um pouquinho. Pronto. Achei um fiozinho aqui que dá pra usar. Prende o microfone. Então, ó, aqui eu tenho um fio, certo? Antes ele era um fio esticado, na aula passada, que a gente fazia a regra da mão direita. Agora a gente está falando de uma espira. Faz de conta que ela é redonda. Tá? Usa a imaginação. O que é uma bobina? Uma bobina é quando você pega uma espira, eu não quero quebrar o meu fio porque esse fio é caro, e faz várias vezes a mesma espira no mesmo lugar.
Ou seja, você faz várias espiras ocuparem basicamente o mesmo espaço. Você faz isso aqui, ó. Tá? Ó, você faz um bololô de fio. E essa espessura aqui, nesse caso não, porque o fio é grosso, mas a gente considera que é uma espessura praticamente desprezível. Então, da espira para a bobina, a única coisa que muda é a quantidade de fios enrolados. Então, ao invés de você ter uma espira gerando campo, eles têm várias espiras. Então, você aumenta ainda mais o campo. Deixa eu colocar aqui que eu vou usar esse fio daqui a pouco. Então, ixi Maria. A bobina é uma espira, só que em vez de uma espira só, tá? Aqui eu tenho, deixa eu fazer a correntinha de novo aqui. A corrente vai fazer tudo o mesmo sentido, tá bom? Corrente, corrente, sai aqui, entra aqui. E agora eu tenho um campo muito maior. Meu Jesus, que coisa horrível. Muito maior. Por quê? Porque eu não tenho uma espira, eu tenho N espiras. Ou seja, eu tenho um número maior. Se eu tenho duas, por exemplo, uma espira gera, com essa corrente, com esse tamanho, gera 10 teslas. Duas na mesma região, 20 teslas. Três, 30 teslas e assim por diante. Então, para as mesmas dimensões e mesmas correntes, tá? Então, você tem o campo de uma espira multiplicado. Basicamente, você tem vezes N. E aí você vira uma bobina. Ah, professor, então o solenoide é quase isso. Então, o solenoide é um pouquinho mais complicado. Porque o solenoide ele tem uma dimensão. O solenoide ele já não é tão simples. O solenoide ele funciona mais ou menos assim. Vamos tentar fazer aqui. Ah, não vai ser fácil. O ideal é você fazer. Bom, vou tentar fazer no meu braço. Tá? Ó, eu tenho um fio. Aqui eu teria uma espira, assim. Aqui, ó. Tá? Se eu enrolasse tudo na mesma posição, eu teria uma bobina. Só que o solenoide ele tem comprimento. Então é mais ou menos. Meu Deus, peraí. Enrolou o fio aqui. É mais ou menos assim, ó. Tá? Eu tenho o fio. É claro que o fio não fica separado desse jeito, tá? Meu Jesus, que coisa horrível. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Ele tem um comprimento. Meu Deus, que coisa horrível. Eu vou mostrar, tem uma foto de um solenoide aqui. Eu vou mostrar o solenoide pra vocês, tá? Assim, ó. Acho que fica mais fácil que eu ficar igual retardado gerando fio aqui. E estragando meu fio. Bom, isso é um solenoide. São várias espiras, só que elas não estão compactadas numa região pequena, elas estão espaçadas. E cada um tem uma aplicação. O solenoide tem uma aplicação específica que as bobinas e as espiras sozinhas não têm. E a gente vai entender já já na explicação. Tá? Então eu vou voltar para cá, vou dar uma puxadela para o lado, deixa a bobina ali na dela. E agora eu vou fazer o solenoide. Então o solenoide. Tá? O solenoide ele tem um núcleo que a gente fala, né? Um eixo ali onde você vai enrolar todos esses fios. Eu vou fazer esse eixo branquinho, mais ou menos assim. Tá? Aqui. E aí eu vou começar a enrolar o fio. Eu vou fazer o fio laranjado. Então o fio vem, entra de um lado, sai do outro, entra do lado, sai do outro, entra do lado, sai do outro, entra do lado, sai do outro. E assim por diante. Tá? Várias vezes. E percebam que o último fio ó, sai lá do outro lado. Tá? O primeiro fio da esquerda está entrando pelo lado que vocês estão vendo. E o último fio sai lá por trás. Sai por trás desse núcleo, que é o que a gente está considerando. Esse solenoide, se a corrente, por exemplo, está entrando nesse fio, ela vai dar várias voltas e vai sair no outro fio. Não tem como a corrente desaparecer ali no meio. O que acontece com o campo do solenoide? Vamos pegar essa primeira espira da esquerda. Tá? Todo mundo fazendo aí na frente do computador de vocês aí, no notebook, sei lá o que é. Regra da mão direita. Tá? O fio tá aqui. Eu não devia ter jogado pra lá meu fio. Oh, meu Deus. O fio tá aqui, certo? Aqui, ó. O fio tá aqui. Pra cá é o núcleo. É como se a câmera estivesse dentro desse núcleo circular, tá? Vocês estão olhando de dentro desse cilindro. Eu tô fora do cilindro colocando o dedo pra fazer a regra. Corrente pra cima, campo pra... Minha câmera tá invertida, tá? Então eu vou fazer contramão aqui só pra ficar igual. Corrente pra cima. Cadê? Meu Deus, aqui. Corrente pra cima, campo pra direita, pra esquerda, né? Pra quem tá olhando de frente. Campo pra esquerda. Então, esse primeiro fio
gera um campo para a esquerda, um campo magnético. A segunda gera um campo para a esquerda, porque está tudo seguindo o mesmo sentido da corrente. E todos esses fios enrolados, todas essas pequenas espirinhas vão gerar um campo todos para o mesmo lado. E aí quando você tem um solenoide, o campo do solenoide ele é assim, ó. Você vai determinar por uma das extremidades e o campo do solenoide ele fica mais... Ixi, mãe de Deus. O campo do solenoide fica mais ou menos assim. Tá? E aí, o que parece isso? Se você olhar só para o campo, esquece o formato do solenoide. O que parece isso? Isso parece um ímã. Em que eu tenho o polo norte desse lado. Lembra que eu uso o vermelho para o norte e azul para o sul. Então eu tenho o polo norte desse lado. E o polo sul desse lado. Então, peraí. Aqui. Do polo norte saem as linhas de campo. E no polo sul entram as linhas de campo. Lembrando que dentro do ímã, o campo é do sul para o norte, então fica exatamente igual ali de cima. Então, o solenoide, ele é usado como eletroímã. Os outros também, mas para ficar exatamente com o formato de ímã, exatamente o campo parecido com o campo de ímã, do ímã natural ou ímã de barra, a gente usa o solenoide. Então, ele é o mais usado como eletroímã. Tá? Quando você passa a corrente nele, você gera um campo magnético igual de um ímã. Se você desligar a corrente, não tem mais campo magnético. Tá? Os outros também têm essa característica, mas o formato do campo é um pouco diferente. Nos outros, a gente se preocupa só com o centro da espira, da bobina. Aqui a gente se preocupa com todo esse campo gerado. Então, você tem essas três características. Quando eu falei para vocês do campo magnético, eu falei que as fórmulas eram parecidas. Tá? Então, não se assustem com o que eu vou mostrar agora para vocês. A primeira fórmula eu vou passar aqui e a gente não precisa copiar. A fórmula do fio, do campo gerado pelo fio, que a gente viu semana passada, era B igual μ0i sobre 2πr. Essa era do fio longo. Como que é o da espira? A fórmula da espira é B igual a μ0i sobre 2r. Ou seja, só caiu o π fora. É a mesma coisa do fio sem o π. Tá? Então aqui a gente tem a primeira fórmula, que é para espira. Cadê o negócio aqui? Aqui, para espira. A bobina são várias espiras. Então a fórmula da bobina é igual da espira. μ0i sobre 2r. Diferença que ele é multiplicado por um n, que é quantas espiras você tem ali. Se você tiver 20 espiras, você calcula para 1 e multiplica por 20. Se você tem 50 espiras, calcula para 1 e multiplica por 50. É a mesma fórmula. Tá? Então a diferença principal entre fio, espira e bobina é só o π ali embaixo, e aí no caso da bobina o n. Exercícios que tem fio, normalmente o π da fórmula cancela com o π da constante. Então você vai achar 15 Tesla, 20 Tesla, 40 Teslas. No da bobina e da espira, o π não está mais embaixo na fórmula, ele foi tirado pelo cálculo que a gente tem que fazer para determinar essa equação. Então vai sobrar o π de cima do μ0, porque o μ0 vale 4π 10 a menos 7. Lembrando aqui, ó, μ0, 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, normalmente exercícios de bobina e espiras, você tem a resposta com π. 3π Tesla. 3π 10 a menos 5 Tesla. Então, quando tem um π na resposta, muito provavelmente a gente está falando um do nesses três, porque some a parte ali de baixo, tá? O pizinho ali de baixo. Lembrando, gente, a dedução dessas fórmulas não dá para fazer no ensino médio. Não é uma vontade minha, não é preguiça, mas não rola, tá? Ainda mais do jeito que a gente está tendo, né, no método que a gente está trabalhando. Deixa eu só ajeitar isso aqui que ficou muito feio. E agora nós vamos para o solenoide. Tá? Deixa eu só colocar a legendinha aqui, onde R é o raio em metros e N é o número de espiras. E aí o diferentão do rolê todo é o solenoide. O solenoide tem uma fórmula um pouquinho diferente, porque o solenoide tem comprimento.
O solenoide tem uma dimensão a mais aqui que os outros não têm. Ele tem um número de espiras também, tá bom? Porque são várias espiras. E ele tem um comprimento. Bom, como que é a equação do solenoide? Que é a mais diferentinha. B igual, opa, deu uma falhada aqui, μ0, tá? E N, ou seja, a parte de cima da equação parece essa equação aqui da bobina, ó. μ0 e N, parecido. A diferença, deixa eu tirar esse risco daqui, é que é dividido pelo comprimento, tá? Quanto você, o comprimento aqui vai influenciar nesse campo gerado. Então a gente tem esta diferença entre as equações. Deixa eu colocar aqui as legendas nesse aqui, eu vou colocar com mais calma. Então esse aqui é o número de espiras, L é o comprimento do solenoide, e B é o campo induzido, μ0 é constante e é corrente, tá? μ0, de novo, 4π, 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Isso é uma constante, não vai mudar de valor, né? Esse é o significado de constante. Deixa eu só fazer um negocinho aqui para não estar falando bobeira para vocês, tá? Gente, a parte do sentido do campo a gente pode trabalhar com mais calma, principalmente no solenoide que é mais chato, tá? Na próxima aula, talvez a gente ainda vai fazer alguns exercícios de espira e solenoide, e aí eu vou ver se eu arranjo uma argola, alguma coisa assim, para conseguir fazer essa regra para mostrar para vocês, tá? Por enquanto a gente vai ficar mais nas continhas mesmo, que era o que eu tinha focado para hoje. Tá? Deixa eu só dar um... Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí? Que eu vou só confirmar o negócio na apostila de vocês aqui. Tá certo. Eu tava com medo de ter trocado o L e o I de lugar. Se alguém tiver acompanhando a apostila, na apostila de vocês, depois tem um negócio de força. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Não vai ficar para hoje não. Que é o próximo módulo justamente de força entre fios com corrente, tá? Então, o que a gente viu agora? Espira, uma volta. Bobina, várias voltas sem comprimento, sem dimensão, tá tudo enrolado. Se você olhar pelo vazadinho do ventilador ali da frente, você vê várias bobinas dentro do ventilador. Ela é grossinha, mas ela não é tão grande. E o solenoide já é algo um pouco maior, ele tem uma dimensão bem considerável, e aí você tem que tratar ele como uma equação separada, tá? A equação do solenoide. Certo? Para os exercícios, eu vou dar uma baixadela aqui, ó. Tá bom? Vou fazer uma pausa aqui na gravação para eu conseguir inverter minha câmera, só um pouquinho.